Vamos ver agora como é que a gente faz para controlar a máquina de estados a partir de um script, e esse script vai ler a entrada do joystick ou a entrada do teclado e vai alterar a máquina de estados para que as animações reajam. Então eu vou pegar aqui o meu teste aninho, eu vou apagar todos esses estados. Vou simplesmente dando delete aqui e vou apagar tudo. Eu quero que inicialmente a personagem ela fique parada. Então eu vou buscar aqui as animações, Animation Clip. Eu quero que ela comece nessa animação aqui, no Weight 0. Então ela vai no Weight 0 e de acordo com o que tiver no joystick, o que se estiver apertando no joystick, eu quero que ela comece a correr. Então eu tenho aqui, olha, correr virada para a direita, correr virada para a esquerda e correr para frente. Eu vou usar aqui a animação do correr para frente. Então eu vou colocar aqui a minha animação do correr para frente e vou fazer uma transição. Aí o que eu quero? Eu quero que a transição ocorra do parado para o correndo quando eu apertar o direcional no joystick. Para eu poder interagir aqui com o Animator, eu tenho que ter parâmetros. Eu tenho que ter parâmetros na minha máquina de estado. Então eu vou clicar aqui em cima em parâmetros e vou aqui nesse mais, vou adicionar um parâmetro. Ele pode ser float, né, um número fracionário, um número inteiro, um booleano, verdadeiro ou falso, ou pode ser um gatilho. O gatilho é parecido com um booleano, ele pode estar falso, ele pode estar verdadeiro, só que quando você muda ele para verdadeiro e o animador lê o valor verdadeiro, ele automaticamente já volta para falso. Então ele é um gatilho que dispara uma ação e automaticamente ele desarma o gatilho. É muito parecido com o booleano, só que ele desarma automático. Eu vou criar, como eu quero, como está relacionado com ela andar, com a velocidade dela andar, eu vou usar um float. E eu vou chamar de speed. Speed significa velocidade em inglês. Eu poderia até colocar velocidade aqui em português, mas eu vou colocar aí speed porque mais para frente eu vou usar uma máquina de estados que já está pronta, que já veio com o modelo da UnitShun, e para ficar compatível com isso que já veio pronto, eu vou usar a mesma nomenclatura por uma questão de compatibilidade. Então speed é a velocidade. Aí eu vou querer que essa transição, eu vou clicar aqui na transição, olha. Essa transição eu posso configurar os parâmetros dela aqui. A primeira coisa que eu vou mudar é esse hasExitTime. Esse hasExitTime quer dizer, só vai fazer a transição quando o clipe anterior tiver terminado. Então ele vai tocar esse clipe daqui até o final e só quando ele terminar é que ele vai passar para o próximo. Eu não quero que seja assim. Eu quero que imediatamente, quando tiver o estímulo, ele faça a transição. Então eu vou desmarcar o hasExitTime. Quer dizer, a qualquer momento pode acontecer a transição. E eu vou colocar aqui a condição que eu quero para que aconteça a transição de estado. Então aqui a lista está vazia de condições. Eu vou criar uma condição. A condição é baseada nos parâmetros. Já está aqui selecionado o parâmetro speed, que é o único que tem. Aí eu posso colocar aqui a condição, se ele é maior do que ou menor do que. Então eu vou colocar aqui, se o speed for maior do que 0, vamos colocar 0.1. Se a velocidade for maior do que 0.1, acontece a transição. Se eu dar um play aqui, eu posso tentar simular, olha. Ela está parada aqui. Você vê que está repetindo aqui o clipe dela parada no lugar. Se eu for aqui no meu parâmetro speed e modificar ele, por exemplo, para 0.2,
ela começa a correr. Se eu voltar para o 0, ela continua correndo. Por quê? Porque eu não fiz a transição de volta. Então vamos fazer aqui, vamos parar o jogo e vamos fazer a transição de volta. Então eu vou dar aqui Make Transition, transição de volta. Selecionei a transição de volta. Mesma coisa, eu vou tirar o Has Exit Time, porque eu quero que faça a transição imediatamente, não precisa esperar terminar de tocar o clipe. Condição, vou adicionar. Speed, agora é a condição complementar. Então, o speed é menor do que 0.1. Então, essa transição acontece quando o speed é maior do que 0.1. E a transição de volta acontece quando o speed é melhor do que 0.1. Se eu testar aqui a minha transição, ela está no clipe parado. Se eu colocar 0.2, ela começa a correr. Se eu voltar agora para 0, ela para de correr. Se eu coloco 1, ela corre. Se eu volto para 0, ela para de correr. Então, ótimo. Eu consegui controlar a minha máquina de estados, né? Eu coloquei esse parâmetro e esse parâmetro está controlando essas transições. Então, agora eu quero que, quando eu mexer o joystick, quando eu mexer o direcional, eu quero que esse parâmetro mude, que vai mudar a minha animação. Então eu vou fechar aqui toda essa hierarquia. Vou voltar aqui, vou fechar aqui em cima também. Selecionei aqui a minha UnitShun. Eu vou colocar aqui um script, né, um programinho, um código em C#, que esse script vai ler a entrada do joystick ou do teclado e vai alterar esse parâmetro daqui. Então eu vou adicionar componente. Lá embaixo tem novo script. Eu vou chamar de, por exemplo, Shun Controller, que vai ser o controlador, o script, e a linguagem C#. Vai ser o controlador. Ele apareceu aqui embaixo, já está associado e já está aqui embaixo. Se eu clicar aqui nele, vou clicar duplo, ele vai abrir aqui o meu MonoDevelop. Vou aumentar um pouco a letra, vou tirar esses comentários e vou consertar aqui as tabulações também. O start, ele é o método. Então, assim, cada script é parecido com Java, né? Cada script é um objeto, é uma classe, né? Cada script é uma classe. O método start é o método que eu uso para iniciar o objeto, para fazer as coisas. O start, ele roda no primeiro quadro depois que o objeto está ativo, né? Então, se o objeto já está ativo desde o começo do jogo, é o primeiro quadro do jogo, vai rodar esse start. Ele vai rodar antes de rodar qualquer quadro. E o update, ele roda a cada quadro do jogo. Então, no start, eu vou precisar, daqui de dentro, eu quero modificar o meu animador. Eu quero modificar aquele parâmetro do animador. Então, eu preciso de uma referência para aquele animador. Então, eu vou colocar aqui um private animator, chamar de anim. Essa daqui vai ser a referência para o meu animador. E aqui no start eu vou iniciar a referência. Então, anim vai ser igual a getComponent do tipo animator, que só tem um, então só vai pegar ele. Então, esse getComponent, ele vai pegar o componente do tipo animator. Se eu voltar aqui, olha, só tem um, aqui na minha UnitShun, só tem um animator, então se eu der um getComponent animator, com certeza vai pegar esse carinha daqui. E no meu update, eu vou associar a entrada do joystick com aquele parâmetro do animator.
Então, para eu pegar a entrada do joystick, eu uso input.getAxis e eu dou aqui o nome do eixo virtual, que é o eixo vertical. Aí, ao que está associado esse eixo vertical aqui? Esse eixo vertical, se eu for lá no Unity, eu posso ir aqui em Edit, Project Settings, Input. Aí aqui, olha, eu tenho o Input Manager, eu tenho aqui os eixos, e eu vejo aqui que eu tenho um vertical, dois verticais aqui. Esse primeiro vertical está associado com a tecla para cima e para baixo e com a tecla SW. Então, se eu apertar para baixo e para cima SW no teclado, ele reage. E esse outro daqui, olha, ele está associado com o joystick. Então, esse carinha daqui, o vertical, está associado com o joystick. E esse carinha daqui está associado com as teclas. Então, vai funcionar, esse eixo virtual funciona tanto se eu apertar as teclas, quanto se eu apertar o joystick. Então, aqui esse input getAxis, ele vai pegar tanto o joystick quanto as teclas. E para eu modificar o parâmetro do animator, eu vou chamar aqui anim, que é a referência do animator, ponto setFloat. Esse setFloat serve para eu alterar um parâmetro do tipo float. Ele pega dois parâmetros, vai ser o nome do parâmetro e o valor que eu quero. Então, o nome do parâmetro é speed, que foi o que eu criei, e o valor que eu quero colocar vai ser esse input getAxis. Então, vou copiar e colar. Esse input getAxis, ele me dá um valor entre -1 e 1. 1 se tiver tudo para frente, -1 se tiver tudo para trás. Se for um joystick analógico, ele me dá valores intermediários. Ele vai pegar o que eu li do input e vai jogar nesse parâmetro speed. Vou salvar aqui o script. Ele já está associado com a UnitShun. Então, vou dar um play. E eu vou mexer aqui no meu joystick. Então, note que quando eu mexo aqui, eu estou usando um joystick analógico, eu vou mexer ele só um pouquinho, olha, já mudou para 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, até 1, que é o máximo. Se eu mexer para trás, ele vai para valores negativos. E quando ela está aqui na parada, ela está aqui na animação 0, quando eu mexo o joystick um pouco para frente, faz a transição. Se eu solto o joystick, faz a transição de volta, porque o valor fica aqui variando de -1 até 1. Então, a gente conseguiu associar a entrada do joystick com o nosso animador por meio de um script controlador. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz para ter mais de uma animação. Por exemplo, para colocar uma animação dela andando e dela correndo. Como é que a gente faria isso?